Mais um vídeo aqui da série Viver de Trade. Hoje eu quero falar sobre uma das coisas que pode acontecer que tem o potencial de atrapalhar muito ou até inviabilizar o seu desenvolvimento, a sua meta ser atingida, né, que é viver de trade. Se você não me conhece ainda, meu nome é Alan Rodrigues. Eu vou te pedir para você deixar um like no vídeo. Se você não for inscrito, se inscreve aí. E antes de entrar diretamente no tema, eu quero abordar aqui um ponto que pode ser uma dúvida sua, né? Pô, o Alan tá fazendo esse vídeo aqui com qual propósito, né? Ou essa série aqui, com qual propósito? Tá virando um coach motivacional? Daqui a pouco vai querer vender curso de coach? É isso que você tá fazendo? Não, eu tô compartilhando aqui a minha própria experiência, a minha observação sobre o que as pessoas querem quando elas pensam, né, em viver de trade. E os pontos que eu acredito que podem ser facilitadores ou dificultadores para que ela alcance essa meta, tá? E o meu objetivo particular em fazer isso daqui é atrair pessoas que estejam nessa jornada, pessoas que queiram realmente se desenvolver, que possam me ajudar, obviamente. Eu tenho um grupo no Telegram, onde a gente debate sobre sistemas de trade. Eu exponho ali qual é a forma que eu estou atuando, a forma como a minha estratégia funciona, quais são os ativos que eu opero, e eu incentivo pessoas ali a usarem a minha estratégia, a estudarem a minha estratégia, a conhecer a estratégia para desenvolvê-la. Então, eu não posso nem dizer que a estratégia é minha, ela já foi desenvolvida ao longo de alguns anos, com a ajuda de várias pessoas desse tipo, né? Pessoas que estão se desenvolvendo, algumas já têm experiência muito forte com trade, e você pode ser uma dessas pessoas a contribuir muito com isso e a se beneficiar também com essa troca de ideias e tal, tá? Tem um grupo, tem um link na descrição aqui desse vídeo para entrar nesse grupo. É um grupo totalmente gratuito e lá a gente tem live todo dia para falar sobre esse sistema de trade, para falar sobre estatística no trade e coisas que podem te ajudar, tá? Então, se você é uma pessoa que está buscando desenvolvimento, você é muito bem-vindo lá no nosso grupo, tá bom? Então agora sim, falando lá sobre o tema, o que é que pode atrapalhar tanto assim que eu vejo, né? Excesso de informação. Quando eu comecei a me interessar por esse assunto de trade, eu já me interessava antes por investimento, tentava lá fazer os meus estudos, né? Naquela época eu não tinha dinheiro e tal, mas fazia muitos estudos e aí comecei a ver a ideia de trade, que é, meu, compra uma ação e vende, e para ter lucro nesse processo. Naquela época tinha muito pouca informação, ainda não existia YouTube, então era difícil de você garimpar, de conseguir e pontos de vista diferentes e tal, mas na internet já existia um debate naquela época, né? Hoje esse debate não existe mais, mas naquela época existia um debate sobre escola fundamentalista e análise técnica. Qual dos dois era melhor? Poxa, será que ficar análise gráfica, será que ficar olhando isso daqui é a mesma coisa que ficar olhando para nuvens e procurando padrões ali, desenhos e tal, só papo furado? Ou será que realmente tem informação útil para você escolher o momento de entrar e sair daquela ação e ganhar dinheiro com isso? Será que a escola fundamentalista seria capaz de determinar qual é o ponto correto de entrar naquela ação e aí você poder ter lucro com isso? Então, naquela época o debate era esse, e eu naquela época tinha uma dúvida, tá, os dois argumentos são bons, qual dos dois é melhor? E aí, para mim, fazia sentido estudar os dois, e eu começava a estudar os dois e tal. A análise técnica era mais objetiva, mais direto ao ponto ali, né, pelo menos no sentido de qual é o ponto de comprar o ativo, né, o papel. Era mais fácil chegar numa conclusão. O fundamentalista era mais complexo, exigiria mais tempo, né? Mas eu já me senti um pouquinho perdido naquela época. Acabei indo mais pelo lado da escola técnica, e aí eu acabei encontrando meu caminho muito tempo depois com estatística. E eu não tinha material para estudar, né? Eu fui garimpando, fui aprendendo algumas coisas, como eu tenho background de poker. No poker eu acabei
tendo acesso a bastante desse tipo de informação, e depois eu vim descobrir, no poker, tá? E depois eu vim descobrir que aquelas adaptações para o poker, elas vinham do mercado financeiro. Nos Estados Unidos, o mercado financeiro, a utilização de estatística já era muito mais madura, já existia muito material sobre isso, e aí eu comecei a estudar esse assunto especificamente. Você, nesse momento que tem YouTube, tem tanta informação, vai se sentir muito mais perdido, porque você vai entrar num canal, vai entrar em outro, a ideia de um cara é completamente diferente da outra, tem tape reading, tem várias pessoas diferentes falando a mesma coisa sobre tape reading, falando formas diferentes de operar cada ativo. Em análise técnica vão ter vários canais falando sobre isso, todos eles falando de forma diferente. Análise fundamentalista também vai ter muita coisa, então você vai se sentir perdido, porque qual que é o ponto? Você vai ter que escolher, né? Vou seguir esse cara, aquele cara ou o outro. O seu medo vai ser, tá, se eu escolho o cara A, eu vou ouvir o que ele está falando e vou fazer o que ele está falando. E se ele estiver errado? E se ao longo do processo eu ficar acompanhando aquele cara e descobrir que ele está errado? Na dúvida você pega e segue 3, 4, 5, 10 e faz uma salada mista, né? Você pega e mistura tudo aquilo que você está ouvindo e tenta implementar. E aí a chance de dar certo é muito pequena. Esse é o problema, excesso de informação. O que você vai fazer, o que você vai... como que você pode lidar com isso, né? Para que essa armadilha não te pegue. E também que você escape daquele risco, né? Se você falar, não, tá bom, então eu vou escolher um cara, vou escolher alguém que parece demonstrar saber o que está falando, que tem outras pessoas que estão aprovando o que ele fala, vou escolher aquela pessoa e vou seguir. E se mesmo assim você, depois de algum tempo, perceber que não é aquele caminho, é uma armadilha, né? Então eu te diria que você vai ter que encontrar o seu caminho. Cada trader vai ter que encontrar o seu caminho. Você deveria focar no gerenciamento de risco de cada trade que você faz. E como eu falei lá no primeiro vídeo dessa série, do conjunto de trades, né? Se um trade vai para o loss, não tem problema nenhum, isso faz parte. A somatória dos trades que você faz que vai determinar a sua lucratividade. Se você está fazendo com consistência, tá? Sempre a mesma coisa. Se você está fazendo sempre a mesma coisa que é lucrativa, automaticamente você vai ser lucrativo, desde que você tenha disciplina e não troque, né? Não fique mudando o seu stop, não fique mudando o seu alvo, tem que ter muita disciplina. Então, para escolher o caminho a ser seguido, também você vai precisar dessa mesma disciplina. Escolha um caminho, estude bastante, né? Antes de colocar o seu dinheiro, estude o máximo que você puder daquele caminho que você está entendendo que é o que faz sentido. Coloque em conta demo um conjunto de operações, deixa rodar bastante tempo, tá funcionando, tá? Aí você passa para uma conta pequenininha. São alguns passos que você vai seguir até você conseguir uma conta grande. Primeiro estuda, depois conta demo, depois uma conta pequena, com disciplina. O seu foco no início não é ganhar dinheiro. E aí sim, depois você passa para a última fase, né? Depois de todas essas etapas aqui, em sequência, mostrando que o caminho está certo, aí você começa a colocar uma conta maior. É um processo, tá? Não queira queimar etapa, não queira resolver o seu problema de ser lucrativo, de viver de trade com um mês, com 5 meses, com um ano, você fazendo essa mesma atividade. Vai ser mais longo o processo. E aí eu até te diria, para você pensar realmente se você quer isso, né, quer viver de trade, se você colocar em perspectiva os outros fatores sobre o porquê você quer isso, ao invés do dinheiro. Então, para que você quer viver de trade? Qual é a vantagem que você vai ter? Eu posso te enumerar algumas delas. Primeiro lugar, liberdade geográfica. Você pode viajar, pode ir para um evento num outro país, leva seu notebook e está trabalhando. Você pode mudar de cidade, você pode escolher viver onde você quiser,
basta você ter conexão com a internet e o seu trabalho está sendo desenvolvido, né? Coisa que em outras profissões não vai ser assim. Essa é uma das vantagens. A outra vantagem, você não vai ter um chefe determinando qual é o seu horário, você vai poder fazer o seu horário, você não vai ter um cliente chato que falta com os compromissos dele. Não, você depende basicamente de você mesmo, né? Então, você pode inclusive pôr o seu robô para trabalhar e você vai só gerenciar o robô. Então, tem algumas vantagens de ser trader. Pense nelas, ao invés de pensar no dinheiro, e pense que você vai ter que construir. É uma jornada, demora um tempo. Escolha um caminho, teste esse caminho, conta primeiro só estudo, depois conta demo, depois uma conta pequena e, por último, uma conta grande. Beleza? Esse era o papo para hoje. Eu, mais uma vez, quero deixar o convite aí. Entra lá no meu grupo, se você for uma pessoa dessa, né, que queira se desenvolver, que queira debater com outras pessoas, lá ninguém vai estar querendo te vender nada, eu não tenho nenhum curso para te vender, pelo contrário, tem um curso lá da minha estratégia gratuito, você pode fazer esse curso, entender como é a minha estratégia e começar até me ajudar. Alan, tal coisa aqui pode ser melhorada, Alan, tal ativo, dá para rodar essa estratégia no ativo X, no ativo Y, e são várias mentes trabalhando junto ali, todo mundo se beneficia com isso, tá bom? Te convido a fazer parte lá comigo. Um abraço, até semana que vem, tamo junto, valeu, tchau.